absurdo ter amante e trair a esposa. Então ele não queria acabar com o casamento, a qual tinha muito mais importância do que a vidinha fútil que ele ocorria com essa senhora. Antônio também disse aí que ela não teria capacidade, não iria fazer mal a criança nenhum. Ele disse como na ligação com o Senhor. Então, ela não teria capacidade de matar uma criança que para ele era o bem maior que tem. Então, se ela quer casar com ele e a ameaça que foi, creio eu, como uma mulher arrasada por ter sido traída, e naquela época o contexto era pesar mais isso, e sendo que ela não tem essa capacidade que ele relatou, ela seria muito ingênua de pegar a criança, matar e depois chegar assim, vamos casar. Será que ela tinha essa capacidade? Será que vai ser contra algum argumento? Que ele disse que ela não teria essa capacidade, se me entende. Pronto. Perfeito, finalizou. Mais alguma pergunta? Não. Pronto, depois de ultrapassada essa fase da inquirição da testemunha, passamos agora à oitiva da ré. Ela já teve a oportunidade de falar na delegacia, já teve a oportunidade de falar perante o magistrado, e agora tem uma nova oportunidade seguindo o ritual do Tribunal do Júri, o sistema bifásico. Tem a nova oportunidade de você, nesse momento, até silenciar. É importante frisar que o silêncio é uma condição de defesa e registre-se que esse silêncio, em forma absoluta, importará em algum tipo de condenação. Agora, esse magistrado frisa que é imprescindível que você possa aqui dar a sua versão dos fatos, tendo em vista a potencialidade da sua defesa através do seu depoimento aqui nessa assentada. Nome completo da ré? Neide Maria Lopes. Maria Lopes. Qual a idade? 22 anos. 2 anos. Local de nascimento? Rio de Janeiro. Perfeito. Em relação aos fatos que lhe são atribuídos da denúncia, consta que a senhora teria sequestrado, teria vitimizado posteriormente uma criança. Em relação a essa denúncia, que a senhora já respondeu durante a fase inquisitorial e agora torna a se defender, torna a lhe acusar perante o Tribunal do Júri. O que é que a senhora tem a trazer durante a noite de hoje? Eu sou inocente, não fui eu quem matei a criança. Até porque eu jamais faria isso. Porque se ela era o bem mais precioso que o Antônio tinha, então jamais eu conseguiria casar com ele se assim eu tivesse feito. Porque a única coisa que eu queria era que ele cumprisse a promessa dele, que era ficar comigo. Nós nos conhecemos, ele em momento algum me disse que era casado. Eu descobri algum tempo depois, por um amigo dele, que me confessou que ele era casado e pai de 2 filhas. No início eu fiquei muito transtornada, muito triste, porque eu era uma pessoa de 22 anos, pura, ingênua, eu não saía, só saía para trabalhar, vivia com meus pais. E eu comecei a me relacionar com ele sem saber. Quando eu fiquei sabendo, eu pressionei para que ele deixasse a família e ficasse comigo, já que ele em momento algum tinha falado. Ele então prometeu que iria fazer isso. E eu confiei na palavra dele. Eu apaixonada, 22 anos, enfim, um sonho de casar. Eu confiei na palavra dele e continuei com ele esperando que isso acontecesse. E aí o tempo foi passando e nada acontecia. Eu pressionei ele várias vezes e ele aí sempre colocava desculpas, empecilhos por conta da família e das filhas. Então eu, na verdade, pensei em começar a frequentar a casa dele para fazer com que ele e a esposa brigassem, porque ele me veria na casa dela, não ia querer, ia começar a encrencar comigo, sem motivo, a esposa então desconfiaria e pressionaria ele a dizer qual era o motivo. Dessa forma eles brigariam, acabariam e ele ficaria comigo, que era o meu sonho, era o que ele na verdade tinha prometido. O tempo foi passando e eu não consegui isso. Então,
como eu sabia que o bem mais precioso era a Taninha, que era a filha dele de 4 anos, eu aí então resolvi pegá-la na escola e levá-la para ficar comigo, no intuito de fazer com que, com esse sumiço temporário dela, ele fosse obrigado, pelas circunstâncias, a dizer quem tinha pego a criança, porque eu tinha certeza que ele saberia que seria eu, a pessoa que pegaria, até porque eu não me disfarcei, então pelas características, saberia-se que era eu. E aí ele seria obrigado a dizer esposa, porque eu teria feito aquilo, ele teria se envolvido comigo, ela brigaria com ele, e ele ele ficaria comigo, junto com a filha, e seríamos a família tão prometida, que ele, na verdade, me fez acreditar. Então, em momento algum, eu pensei ou consumei o fato da morte dela. Infelizmente, no meio do caminho, a menina se perdeu. Na verdade, eu perdi a menina quando eu estava indo para a casa dela para devolver a criança, e eu achava que eles já tinham brigado, então ele viria para casa comigo. E aí ela sumiu. Senhora Neide, eu quero nesse momento que a senhora evite olhar para os jurados, procure olhar para tanto para os promotores, para a defesa, para o magistrado, e percebe-se nesse momento que a senhora é extremamente bem articulada. É importante inferir que uma eventual confissão, a senhora terá direito à diminuição da sua pena. Então a senhora continua com esse depoimento, a senhora tem algo a acrescentar, até passarmos aqui a palavra para a acusação, posteriormente para a defesa. É importante salientar que uma eventual confissão importará numa diminuição substancial de uma eventual pena sua. E aqui eu quero abrir esse parênteses aqui, pessoal, porque geralmente no júri existe a possibilidade, são duas circunstâncias quando o réu ou a ré entram no plenário. Primeiro, ela pode entrar presa, e aí cabe à defesa solicitar a retirada das algemas. Por que isso? Porque obviamente já tem toda uma circunstância perante os jurados. O fato do réu entrar já com a roupa de presidiário, já com as algemas, já tem todo um significado de que ele uma presunção de culpabilidade, quando na verdade no júri o que vigora é uma presunção de inocência. E aí cabe à defesa pedir a retirada das algemas, ao mesmo tempo pedir também que o réu, ao invés de ficar no local que é designado previamente, que traga para junto de si. Muitos casos nós procuramos pedir ao magistrado que o réu fique ao nosso lado, até para que nós possamos articular bem a defesa, conversarmos. É uma matéria de defesa e que, caso não seja deferido pelo magistrado, a defesa tem que se consignar nos autos para um eventual pedido de recurso. Então, existe essa situação aqui que é colocada em relação à ré. E aí, continuando, eu passo a palavra aqui para a acusação para poder inquirir a ré nesse momento. Muito obrigado, Excelência. Boa noite. Senhora Neide. Senhora Neide, em que circunstâncias a senhora conheceu o senhor Antônio? Pegando o trem para ir para o trabalho, na Central do Brasil. Neste momento, o senhor Antônio ele relata que a senhora lia contos de Nelson Rodrigues, contos de mistérios. Isso é verdade? Sim. Senhora Neide, a senhora mesma afirma ter se aproximado da família do Antônio com o intuito de fazê-los brigar. Entretanto, senhora Neide, a senhora não, em momento algum, afirmou para o Antônio que estava visitando e participando da vida da família dele. Em nenhum momento Antônio sabia da sua existência na casa dele. Sabia, sim, senhor. Porque eu contei. Numa das vezes que nós nos encontramos, eu perguntei, porque até então ele não sabia que eu sabia que ele já ia casar. Eu perguntei pela Nilza, e ele aí tomou aquele susto.
Senhora Neide, qual nome a senhora deu para Nilza? Nilza. A senhora se aproximou da família de Antônio utilizando o mesmo nome da esposa dele. Qual o problema? Poderia ser qualquer outro nome. De que forma que a senhora Se atenha a responder as perguntas que lhe são colocadas. De que forma a senhora se aproximou da família do Antônio? Qual foi a forma utilizada? Como uma colega de escola da Nilza. Você se colocou como uma colega de escola da Nilza. De codinome Nilza. Dona Neide, a senhora realmente comentou com o Antônio, mas depois de algum tempo. É isso? Que você estava frequentando a casa dele. Qual o intuito desse período em que Antônio não sabia da sua existência junto à família dele? Fazer com que ela comentasse que eu frequentava e que ele me visse lá e aí tomasse como surpresa e começasse a encrencar com a minha amizade com a esposa dele. Isso geraria uma possível explicação do porquê ele não gostaria da minha amizade com a esposa. Dona Neide, é verdade que a senhora se aproximou da família. A partir do momento, a senhora mesma citou, de saber que a menina Taninha, de 4 anos de idade, era a luz dos olhos de Antônio, se aproximou mais ainda da menina. Acredito que no intuito de ter essa relação de confiança, ao ponto da criança te chamar de tia e poder sequestrá-la na escola, sem o conhecimento dos pais, e utilizando outro codinome. Qual foi o codinome que a senhora utilizou quando pegou a Taninha na escola? Odete. Odete. Por qual motivo a senhora utilizou 2 codinomes diferentes, senhora? Porque Odete era uma vizinha realmente dela. Então a senhora mentiu mais uma vez no intuito de resgatar a Taninha na sua escola. Senhora Neide, a senhora diz, nós já sabemos, a senhora mesmo depois disso, que a senhora sequestrou Taninha e disse, de forma frívola aqui, pegou Taninha só para assustar Antônio. Rodou com ela por 12 quilômetros, ficou em posse dela por mais de 6 horas, em nenhum momento entrou em contato com Antônio, é verdade? A senhora disse que ela se perdeu quando a senhora estava retornando para a casa dela. Exato. A senhora estava em que bairro? Na Penha. A senhora estava na Penha. Eles moravam em que bairro? Eu não lembro do Qual bairro. bairro que eles moravam? Era outro bairro. Posso buscar aqui? Não, não. Tem. Já. Carapicuíba. É. Tá. Vocês moravam. Carapicuíba. Mas o corpo foi encontrado na Penha. Tudo bem. Taninha se perdeu e com o seu único intuito de assustar o pai de Taninha, você foi encontrada às 10h30 pela polícia. De acusação que adiante em relação às perguntas que o tempo está exaurido. Na Seja sua mais residência. conciso. Na sua residência. E nesse momento, você estava sem Taninha. E mesmo que só para assustar, você não foi avisar Antônio que a Taninha tinha sumido. Por qual motivo? Eu tentei procurá-la e aí fiquei assustada e voltei para casa. Sem mais perguntas, Senhora Neide, a partir do momento que a senhora viu a criança e soube que era o bem mais precioso, o que a senhora sentiu ao conhecer? Como uma família. Junto com o Antônio, ela e a nova família